Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um PCD Cast. Nesse PCD Cast a gente tem informações, notícias da semana, informações muito importantes aí para alguns estados, né? Referente ao teto do ICMS. A gente vai falar também, a gente hoje está com o Will Araújo conosco da Concessionária Digital, a gente vai falar sobre opções para as pessoas com deficiência. Fica ligado. E como sempre, né? A gente sempre pede para você que está chegando, é novo no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Nós aqui do canal do Michael, nós do grupo Somos Todos PCD. Clique aí, ó, digite somostodospcd.com, acesse ou digita ou no link da descrição e você já acessa. E outra coisa muito importante, durante a transmissão, a gente tem aquela meta de alcançar 100 curtidas. Aí até pelo menos a metade da transmissão ajude a gente bater essa meta, né? E fazer com que mais pessoas com deficiência tenham acesso às informações, a tudo que está acontecendo, que tem informações dos seus direitos, tá bom? Então é isso aí. Muito bem, então, Will, seja muito bem-vindo a mais um PCD Cast. Obrigado, Michael, mais uma vez aí poder participar aí com vocês aí e poder trazer informações aí relevantes para o pessoal aí a respeito dos carros PCDs. Maravilha! E pessoal, eu tenho que falar com vocês aqui a respeito de um assunto que está mexendo aí com o pessoal, né? A questão da isenção de IPVA. O que está acontecendo? Eu já falei para vocês em outro vídeo que para quem, especialmente, né, para quem tem o final de placa 1 e 2, agora no mês de julho, a gente tem o licenciamento. Então você tem que fazer o licenciamento e não tem mais como mostrar o protocolo que você pediu a isenção para estar desbloqueando ali o débito que está aparecendo. Pois é, pessoas que fizeram o procedimento do recadastramento do IPVA bonitinho, já passaram inclusive pelo IMESC, muitos inclusive com deficiência aparecendo como moderada. Pessoa que, pela lógica, vai ter acesso à isenção. Estão preocupadas, porque tem até o final do mês para fazer o licenciamento, senão o carro vai ficar sujeito a multa, a guincho, e está aparecendo débito de IPVA. E não conseguem fazer o licenciamento aparecendo débito. E aí a gente pediu para vocês fazerem o seguinte, você que está nessa situação, então já fica ligado, você enviar um e-mail para o posto fiscal da sua região. Tá? Só que é o seguinte, existem postos fiscais. Tem posto fiscal que está resolvendo a situação, tá? Tem gente que mandou toda a documentação e tudo mais, e aí o débito ele ficou zerado e conseguiu fazer o licenciamento. Mas tem postos fiscais que estão simplesmente mandando uma mensagem padrão para as pessoas. E eu queria compartilhar com vocês essa mensagem padrão, que é o seguinte, essa mensagem padrão é bem interessante, pelo menos desse posto fiscal, porque ele passa muita informação para as pessoas que estão esperando o resultado do seu processo de isenção de IPVA. E aí eu vou ler aqui para vocês a informação. E aí, Will, só se liga, Will, no absurdo, né? Eles responderam o seguinte: as análises dos pedidos de isenção estão suspensos temporariamente, né? Estão suspensos temporariamente a pedido do setor de CAR em São Paulo, que pretende integralizar os laudos do IMESC com os pedidos e, por esse motivo, ainda está na posição de aguardando análise, segundo o chefe do setor de IPVA. Deverá aguardar, se precisar, contactar a ouvidoria, onde no portal constam os canais para contato, e verificar se está com débito o veículo, pois, estando sem o débito, conseguirá licenciar, pois em alguns casos já estão suspensos os débitos. Aí, atenciosamente, é um trecho aqui de um e-mail de uma pessoa que segue a gente e que falou, olha, eu tive essa resposta aqui, e agora? O que eu faço, né? Bem, em primeiro lugar, a gente tem uma informação importante. Os processos que estão aguardando a análise do fiscal não estão tendo análise, não se iniciou a análise. A gente já esperava que isso tivesse acontecido, né? Porque, afinal de contas, ninguém teve resultado do processo. Você acha que a análise do fiscal demora meses em cima de um pedido? Não, isso não vai acontecer. Quando ele começar a analisar, ele já vai analisar vários pedidos por dia. Cada fiscal vai analisar vários pedidos por dia. O que está acontecendo é que os caras ainda estão batendo cabeça na integralização
dos sistemas do IMESC com o sistema da Secretaria da Fazenda. E por isso eles nem começaram a fazer a análise do processo. Então, qual é o conselho que eu dou para você? Bem, em primeiro lugar, entrar em contato com o posto fiscal da sua região, mostrando toda a documentação ali, o protocolo do pedido de isenção, um resultado, inclusive, ali do IMESC. Olha, já fiz tudo, eu já fiz o protocolo do prazo, já passei pela perícia do IMESC, está tudo em ordem, e eu deveria estar com o IPVA zerado, eu teria que estar suspenso para poder fazer o licenciamento. Se você obter uma resposta como essa, que a gente acabou de falar, o conselho que eu te dou não tem outro caminho, fazer um agendamento, ir até a Secretaria da Fazenda e explicar, olha, eu preciso do meu IPVA zerado, porque como apareceu na própria mensagem, né, ele fala assim, olha, se tiver zerado você vai conseguir fazer o licenciamento. Obviamente que o contrário é que você não irá fazer o licenciamento. Então fica a dica para o pessoal a respeito disso. Você vê, hein, Will, que situação que as pessoas com deficiência no estado de São Paulo elas estão vivendo nesse momento. Com certeza, né, Maicon? A gente vê aí que é um total descaso, né, do Estado para com as pessoas com deficiência em relação a isso, né? E infelizmente, a gente não tem realmente um guia certo para saber qual atitude tomar, né? Você está dando algumas dicas aí para o pessoal, né, que podem funcionar, mas a gente também não sabe se esse realmente vai ser o caminho correto, né? Pois, ao meu ver, eles ainda não têm uma regra para que o fiscal da Secretaria da Fazenda faça essa análise. Ao meu ver, é isso, tá? Eu posso estar errado também em relação a isso, né? Mas não teria outro motivo para eles estarem atrasando tanto assim essas análises, né? Então, a partir do momento que eles definirem ali alguma regra, até por essas questões aí do laudo do IMESC, que todo mundo já está discutindo já há bastante tempo, eu acredito que a partir disso os fiscais vão começar ali a liberar essas isenções de PVA ou então realmente negar ali para essas pessoas, entendeu? Seria o meu ponto de vista em relação a essa demora, esse atraso aí, o porquê, né, dessas isenções de PVA ainda não foram analisadas, né? E aí realmente o pessoal fica prejudicado, né? O pessoal está fazendo tudo certinho conforme estão solicitando e ainda assim não conseguem ter ali de volta o feedback, né? Fizeram todo o processo solicitado, foram até o IMESC, enviaram toda a documentação necessária, mas ainda assim não conseguiram o feedback ali do Estado em relação a se vão ter o direito ao benefício ou não, né? Infelizmente é um total descaso aí do Estado, né? Pois é, Will, a gente está numa situação onde não só as pessoas elas estão preocupadas se elas vão conseguir fazer, se vão conseguir ter acesso à isenção de IPVA, né, como também se elas vão conseguir fazer o licenciamento, né? Isso é o cúmulo, né? Essa é a situação que a pessoa com deficiência está se deparando. E ainda tem essas questões aí que hoje é a pauta principal dos governos, sei lá se eles estão preocupados em resolver essa questão, né? Hoje está se discutindo muito sobre a reforma tributária, né? Então a gente não sabe, ninguém está falando sobre a situação da pessoa com deficiência, não está vindo nenhuma informação por parte dos políticos a respeito das pautas das pessoas com deficiência. Isso é uma situação muito triste. Pois é, gente, vou girar o assunto aqui. Deixa eu conversar com você sobre uma coisa muito importante. A gente está numa época onde existem descontos especiais para os carros gerais, né? Na questão do varejo aí. As pessoas com deficiência também estão tendo acesso a esses preços, entre aspas, populares, né? Veículos aí com mais descontos. Mesmo o carro PCD, você vê aí muitos sites mostrando o valor do Fiat Mobi. Vamos supor o Fiat Mobi, tudo bem, ele é um veículo convencional, né? Ele vai atender a pessoa com deficiência não condutora, né? Um carro que vai atender a pessoa com deficiência não condutora, é um dos carros mais baratos que tem, e a gente vê ali ele sendo anunciado nos sites abaixo de 50 mil reais, 49 mil e uns quebrados, né? Só que, olha que interessante, se você for numa concessionária e pedir a cotação, falar com uma pessoa que seja ali responsável pelas vendas diretas e pedir, poxa,
Me dá a cotação, por favor, de um veículo, num Fiat Mobi, por exemplo, 100% aí com as isenções, e não só o Fiat Mobi, os outros modelos de carro, vai acontecer algo semelhante. Você vai ver que o valor está divergente do que vem sendo anunciado aí através das mídias. E eu queria passar agora essa conversa para o Will. Will, e aí, explica por que isso está acontecendo, por que tem essa diferença de valores. Você vai lá na mesa do vendedor, é um valor. Quando você vê na internet, tem outro valor. Explica pra gente, por favor. Então vamos lá, né? Esse benefício que o governo está oferecendo para as pessoas, imagine-se que ele só é válido assim que emite a nota fiscal. Então, a nota fiscal é a consumação da compra, né? Então, realmente a compra foi efetivada. Em vendas diretas, quando você faz a compra com isenção de impostos, você vai solicitar ali o carro, o faturamento, diretamente com a fábrica. Pode ser que esse carro não tenha pronta entrega, pode ser que a documentação sua não esteja completa, né? Por exemplo, você vai na concessionária e você vai comprar um carro ali com isenção de IPI e ICMS, muitas vezes você vai ter que solicitar esse ICMS. Então, solicitação de ICMS hoje leva ali em torno de 60 dias, né? Depois que você faz a solicitação ali para a Secretaria da Fazenda. Então, como esse desconto do governo pode ser que seja temporário, a concessionária ela não tem como garantir para você essa condição que você vai ter as isenções mais esse desconto que o governo está oferecendo atualmente, né? Então, é uma situação em que ela pode ser momentânea. Então, a concessionária ela não vai ter como garantir para você essa condição se, de repente, tiver que aguardar ali sair o seu ICMS ou, então, não tiver esse carro pronto para faturar na fábrica. Então, quem vai conseguir esse desconto, né? Quem já estava com o documento pronto e quem vai tá com o carro ali já disponível para o faturamento. Então, nessa situação, a pessoa vai conseguir ali os descontos do IPI, ICMS e mais esse desconto atual de fábrica, que o governo está oferecendo, né? Então, em outros casos, infelizmente, né, vai ser muito difícil ali a pessoa conseguir ali esse desconto adicional, principalmente se ela tiver que esperar esse carro ser produzido na fábrica ou esperar alguma documentação ali, como o ICMS, por exemplo. Pois é. E agora a gente tem uma situação onde as pessoas com deficiência e as pessoas que acreditam ter o direito à isenção, elas precisam observar, né? Como bem o Will acabou de dizer, esse movimento, né, é uma medida provisória, né, essa questão do carro popular, e a gente não sabe quanto tempo deve durar, né? O governo ele colocou um prazo ali, uma cota de valores, depois ele estendeu o tempo. E você vê, né, que nesse momento que a gente está conversando com vocês, a Volkswagen, as 3 plantas, as 3 fábricas, né, da Volkswagen, eles estão dando férias coletivas para os funcionários. Meio que não está funcionando muito essa questão do carro popular, apesar de sim ter aumentado muito as vendas. Então é importante você, primeiro, você que acredita que tem direito à isenção, né, pessoa com deficiência. Michael, quem tem direito à isenção? Pessoas que hoje ou no futuro tiverem redução de mobilidade de pelo menos um membro. Quando eu falo assim, pessoas que hoje ou no futuro serão condutores, né, ou não, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que hoje nesse momento, elas são condutoras, ok? E elas possuem uma deficiência. E existem pessoas que possuem uma deficiência que quando no futuro forem condutoras, terão uma restrição na CNH, não vão poder dirigir veículo convencional. Então essa é justamente a regra. Pessoas que hoje ou no futuro serão obrigadas a dirigir um veículo com adaptação para sua necessidade, uma adaptação se não tem condições de dirigir. Então, mesmo que seja um veículo com câmbio automático, com direção hidráulica, e que é o que a gente fala, né, Will, que é a adaptação de fábrica. Então, essas pessoas, elas terão direito à isenção. Podem ter direito à isenção, obviamente, porque quem vai definir isso vai ser o fiscal, que vai avaliar o laudo, né, que vai ser emitido. Então, o perito é que ele vai colocar a pessoa ali na avaliação, no balizamento
do direito. Se estiver balizado de acordo com o laudo, obviamente que ela vai ter direito à isenção, exceto se ela tiver algum tipo de débito junto ao órgão que está solicitando o benefício fiscal. E também pessoa com deficiência intelectual, né, a mental severa ou profunda, isso é importante lembrar, e também as pessoas que possuem transtorno do espectro autista. Então, o autismo que eles colocam lá, como era antigamente, o autismo típico e o autismo atípico. E também, no caso da isenção de IPI, o deficiente auditivo bilateral. Então, essas pessoas elas terão direito à isenção. E uma outra coisa importante, que tanto a pessoa com transtorno do espectro autista quanto a pessoa com deficiência mental prevista em lei, essas são pessoas, isso é muito importante, tá, pessoal? Existe a chance de, numa situação mais leve, você conseguir as isenções. Aí, no caso específico, as pessoas não condutoras. É muito comum eu ouvir, viu, Will? O pessoal conseguir, menor de idade, não, meu filho tem autismo leve e conseguiu a isenção. Só que aí depois, quando se tornou adulto, não conseguir a isenção mais. Por quê? Porque o médico, se você pegar e analisar o laudo que foi preenchido ali, as informações, tanto para deficiência mental quanto para autismo, você vê que aquela pessoa, ela não tem condições. Se você preencher o laudo de acordo com a regra do laudo, que é conectada à regra do benefício, você vai ver que aquela pessoa, naquela condição, ela não poderá responder por si mesma se adulta. Tá? É uma coisa muito polêmica, tem muita gente que fica revoltado com o que eu falo, mas assim, infelizmente, não é todo autista, toda pessoa com espectro autismo, e também nem toda pessoa com deficiência intelectual que tem direito às isenções. Infelizmente, é assim que funciona, é a regra da lei, tá? Desse benefício. Então, para todas essas pessoas que acreditam que você, no caso, você ou seu familiar pode ter direito à isenção, você tem que correr atrás agora para você garantir o mais rápido possível, a melhor condição possível. Especialmente nesse momento, como o Will acabou de dizer, né? Tem pessoas ali que vão ver um preço atual agora, um preço diferenciado para o veículo popular, e depois de emitidas as autorizações para você comprar o carro com isenção, ou melhor, no momento do faturamento vai ser o preço vigente. E talvez esses preços especiais do carro popular não estejam disponíveis. Tá? Então, você que está nessa situação, procure o mais rápido possível. Procure um escritório de isenção de sua confiança. Tá? Procure um escritório de isenção de sua confiança. A nível nacional, nós temos diversos parceiros. A gente tem, por exemplo, aqui nosso parceiro Múltiplos de Osasco, para quem é de Osasco, para quem é da região, né, da Grande São Paulo. E também temos parceiros em todas as regiões do Brasil. Então, se você está nessa situação, ou ainda, se você já teve a isenção, você tem direito, e você precisa renovar a sua isenção. A gente usa esse termo renovar, mas na verdade é dar entrada de novo num processo. É a mesma coisa, procure o escritório de isenção de sua confiança, não dê sorte para o azar, aumente a chance de você conseguir o acesso ao benefício. Tem muita gente que tem direito ao benefício, mas por causa de um processo mal confeccionado, por causa de erros ali, inclusive por parte de médico, tá? Perito, que confeccionou de maneira errônea o laudo, vai dar entrada no processo e o processo ele é indeferido. E a pessoa que deveria ter o direito não tem acesso ao direito. Por isso que eu recomendo fortemente. Aí você pode entrar em contato conosco para indicações através do nosso WhatsApp, DDD 13 981 588602. 13 é o DDD 981 588602. E também na descrição desse vídeo a gente tem um link ali sobre o acesso ao carro com desconto. E ali você também vai poder ser direcionado para um parceiro da Espinet mais próximo de você, tá bom? Muito bem, então vamos girar o assunto de novo e a gente vai falar agora com o Will. O Will tem um assunto importante sobre SUVs, né? Os SUVs mais vendidos do momento. E aí eu quero saber de você, Will, para a pessoa com deficiência, né? O que a pessoa com deficiência ela tem escolhido aí nas vendas de carros? Isso aí, Michael. Eu trouxe um relatório aí da Fenabrave, né? E ele mostra aí um acumulado aí até junho das SUVs aí que foram mais vendidas no mercado, né?
Entre elas, vou citar algumas aqui, né, que tem aí uma grande relevância aí no mercado, né. Então, o primeiro lugar mais vendido aí tem sido o T-Cross, né, em segundo lugar o Jeep Compass, terceiro lugar o Creta, quarto lugar o Tracker, quinto lugar o Renegade, sexto lugar o Kicks, sétimo lugar o Corolla Cross, que apesar de lançamento já tem vendido bastante, né, oitavo lugar o Pulse, em nono lugar o Nivus, em décimo lugar o HR-V. Obviamente, esse acumulado envolve tanto ali as vendas de varejo, né, quanto as vendas diretas, né, que inclui aí o público PCD também. E aí, com base nisso, né, eu trouxe aí um top 5 aí para a gente mostrar para o pessoal aí algumas opções, né, dos carros aí com os melhores valores, né, os melhores custo-benefício aí, dentre esses que estão no top 10 aí. Então, se a gente vou até colocar na tela aí para vocês, né? Inclusive, depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito desse material que eu estou mostrando aqui, Michael, que é um catálogo de 0 quilômetros aí, onde tem todas as informações aí que o pessoal precisa, né? Preço, ficha técnica, as fotos do veículo, quais são os opcionais do carro, né? Então, um material bem legal aí que a gente preparou no site, né? Que na página inicial lá está em catálogo 0 quilômetro. E é onde o pessoal pode consultar aí os preços, né? A tabela de preços PCD, com todas as informações atualizadas, né? E também aí já as informações do carro e as principais informações que o pessoal geralmente costuma consultar. Então, nesse top 5 aí, eu vou mostrar aí o que ficou aí em quinto lugar, seria o Creta, né? É o Creta Actual, motor 1.6, né? Também automático já. Esse carro aí hoje está saindo aí com desconto de isenção de IPI por R$ 107.682, tá? É um carro que o preço inicial de venda dele é R$ 116.590. Então aí aproximadamente aí 9 mil e uns quebradinhos aí de desconto aí com a isenção. Segundo lugar aí seria o Nivus, né? Nivus Comfortline, motor 1.0 turbo, um excelente carro, né? Tem uma grande assim esportividade aí na motorização, né? Inclusive é o carro que tem aceleração de 0 a 100 aí desse top 5 aí, seria o mais potente aí dessa categoria, né? Dentre esses que a gente está falando. Esse carro hoje está saindo por R$ 102.879, tá? Com isenção de IPI. Ele parte aí de um valor inicial de R$ 119.890. Então, mostrando aí um bom custo-benefício, né, em relação ao desconto. Então, tem um desconto bem legal e interessante aí para quem vai comprar só com a isenção de IPI. Terceiro lugar aí fica o Tracker 1.0 Turbo automático. Esse carro de 127.690 está saindo por 112.806. Também o Tracker aí com motor turbo, também carro muito bacana, tem uma esportividade aí também na aceleração, assim como o Nivus, né? Desses 5 que a gente está falando, são as duas versões com motor turbo, né? Então, trazendo assim um excelente custo-benefício aí para quem gosta de mais esportividade aí, né? Principalmente na linha SUV. Aí também o Kicks Active 1.6, né, motor aspirado daí. Esse carro ele sai aí com isenção de IPI por R$ 96.647. O valor inicial dele de R$ 112.990. Então, um valor aí até interessante, né, porque com base na nota fiscal, daria até para solicitar aí a isenção de IPVA desse carro, né? Sairia abaixo aí dos R$ 100 mil. Então, seria uma opção aí também. É verdade, a parte proporcional, né? Que passa de 70 mil, entre 70 e 100 a pessoa vai ter que pagar o IPVA. Exatamente, né? Então, uma opção aí para quem gostaria de ter uma isenção de IPVA, né? Assim como o Kicks, também a linha do Pulse Drive 1.3 também automático. Essa versão também tem um motor aspirado, né? Não é motor turbo, e o valor dele com isenção de IPI sai por 95.512, tá? O valor inicial dele é 107.990. Então também seria uma versão aí para você adquirir e também solicitar aí a isenção de IPVA proporcional, né? Então seriam essas 5 versões aí, né? Bem resumido para o pessoal. Inclusive, Michael, né? Até estou trazendo de forma resumida aqui para o pessoal, mas lá no canal do YouTube da Concessionária Digital, a gente vai
ter as informações desses veículos com mais detalhes. Então, se o pessoal quiser ali verificar, né, mais detalhes desses carros, pode acompanhar a gente lá no canal do YouTube. Nosso arroba é @carrospcd0km. Então, tanto o nosso Instagram quanto o nosso YouTube é @carrospcd0km. Então, você consegue ali acompanhar ali. Em breve a gente vai estar lançando esses vídeos, né, trazendo aí informações mais detalhadas desses veículos. Maravilha, maravilha. Obrigado, Will. Informações importantes para as pessoas com deficiência tomarem a melhor decisão. Tome a melhor decisão. E como eu sempre falo, né? Não se liga só no modelo de carro não, tá? Sempre tem uma opção B nessa história, porque é muito comum, ou melhor, para não dizer que é comum, né? Não é incomum que aquele veículo que você está focando não tenha mais acesso à isenção nele, ou pelo menos nas condições que você esperava. Então é importante que você dê uma olhada na concessionária digital, né, no site que a gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo, e você vai acessar o portal e lá você vai verificar as opções que você tem. É importante que você conheça, né? A pessoa com deficiência, ainda mais numa situação de restrição de benefícios, é importante que você conheça todas as opções possíveis e conheça mais de um carro. É complicado, né, Will? Porque as pessoas elas tendem a se apaixonar por um modelo de veículo, mas ela tem que estar preparada para uma eventual mudança e não é incomum, como eu acabei de falar, Will, né? Você que tem mais experiência nisso, né? Com certeza, Maicon. Eu vi muito isso, né, quando eu trabalhava como consultor de vendas, né? Então, às vezes o pessoal estava ali focado em um modelo e, de repente, de um mês para o outro, mudava ali aquela política de preço da montadora e não era possível mais faturar aquele veículo naquelas condições, né? Principalmente em mudanças do teto de IPI e ICMS. Então, isso acontecia muito. E aí, às vezes, a pessoa precisava começar uma nova pesquisa de modelo, de quais as opções ela poderia comprar ali, né? Então, é sempre bom, para quem está pesquisando, se preparar para esse tipo de situação, né? Então, pesquise ali uma, duas, até três opções de repente, porque se uma não der certo ali no meio do caminho, você consegue trocar ali, né, a opção ali, e partir para uma segunda opção que seja do seu interesse. Inclusive, nesse assunto, né, Michael, até deixei essa dica lá num dos vídeos que eu coloquei no canal do YouTube, porque o que você acabou de comentar, né, de a pessoa que vai iniciar o processo, né, procurar ali um parceiro, né, um despachante para poder fazer o processo de isenção, eu até dei essa dica porque, assim, algumas concessionárias, elas acabam, às vezes, oferecendo o processo, mas que seria de graça, né? Mas o que acontece nesse tipo de situação? Quando você inicia ali com uma concessionária, você às vezes acaba ficando preso por estar com o processo ali na concessionária. E nesse tipo de situação, quando você tem que trocar de carro para uma outra marca, às vezes você acaba tendo um certo incômodo, né? E obviamente você vai ter que pagar ali para poder pegar a sua documentação e levar para uma outra concessionária. Então, não seria um serviço gratuito, né? Seria gratuito na compra do veículo. E às vezes esse tipo de situação não acontece e a pessoa acaba tendo um custo dobrado, porque às vezes ela pagou ali para tirar a documentação e depois vai ter que pagar num outro lugar ali para poder fazer o processo, né? E aí, nesse tipo de situação, acho que é muito mais viável a pessoa já iniciar ali com um processo com um despachante, porque ela, além de ter ali uma orientação mais personalizada, idônea, né, sem ter interesse ali em que ela compre veículo A ou B, né, eu acho até mais interessante para a pessoa poder fazer essa escolha assim, de forma mais natural, sem pressão de ninguém, né, que ela consiga realmente escolher o veículo que vai atender ela da melhor forma possível, né, porque a gente sabe que cada um tem uma necessidade diferente. Então, ela tem que adequar ali o veículo para as necessidades que ela precisa. E, obviamente, só ela que vai saber tomar a melhor decisão a respeito disso. E aí, ela não ficando presa com a documentação, atrelando ali ao veículo que ela está escolhendo, né? Eu acho que seria uma dica, né, que eu dou ali para as pessoas, porque eu vi muito isso acontecer lá no passado.
Perfeito, muito obrigado, Will. Essa dica ela é muito importante, especialmente no momento que a gente está vivendo, né? Um momento de menos opções para as pessoas com deficiência. Então a pessoa não pode dar sorte para o azar. Muito bem, então, pessoal, um outro assunto importante. Gente, CNH, renovação da CNH. Várias pessoas com deficiência que estão buscando a renovação do seu processo de isenção, elas estão com o documento vencido. Então, muita atenção. Antes de você dar entrada no seu processo de isenção, ou que um escritório de isenção ele dê essa entrada, né, para você, é um documento fundamental, junto com o laudo médico. Até a gente costuma brincar, viu, Will, que o laudo médico ele é o coração do processo. O laudo médico é o coração. Mas quando a gente está falando sobre processo de isenção para condutores, PCD condutor, a gente fala que a CNH é o pulmão, é o sistema cardiovascular do processo de isenção, é o laudo médico de um lado e a CNH da pessoa com deficiência do outro lado. A gente fala CNH PCD, CNH com restrição, CNH especial, que é justamente a CNH que tem a restrição na direção, onde você exige que você dirija um veículo que não seja convencional, um veículo adaptado para a sua situação, mesmo que seja um veículo com câmbio automático e direção hidráulica. Então, nesse caso específico, você precisa se atentar. O laudo. Tem gente que pergunta pra gente, olha, Michael, eu tô com um laudo aqui que eu usei no último processo. Será que esse laudo vai servir para o meu processo? Para fins de isenção de IPI, é provável que sim. Se ele estiver em ótimas condições ali, não tiver nenhum tipo de observação que dê a entender que aquele documento precise ser renovado, ser trocado depois de um tempo. Lembrando que a isenção é só para quem tem deficiência permanente e não provisória. Isso é um dos grandes erros, inclusive, relativos ao laudo médico. Você vai poder usar o mesmo laudo para isenção de IPI. Tem muita gente só buscando a isenção de IPI atualmente. Só que, se você for buscar a isenção de ICMS, em muitos estados tem prazo de validade. Por exemplo, no estado de São Paulo, até para quem, mesmo que seja de outro estado, queira comprar um veículo fabricado no estado de São Paulo, por exemplo, Toyota Yaris, vai precisar de um laudo cuja data de emissão não passe, não tenha acontecido além de 2 anos. Né? Então, o laudo ele tem validade para isenção de ICMS. Então, aquele laudo que você usou para isenção de IPI não vai valer para isenção de ICMS. Aí você vai ter que ser obrigado a atualizá-lo. E atualizar como, Michael? Sim, passar por uma nova perícia, tá bom? Só que aí é o seguinte, se você é condutor, e aí você entra com um processo, só que você não se atentou à sua CNH. Gente, a CNH ela tem que estar renovada, ela tem que estar em dia, na verdade. Na hora que você entrar com o processo de isenção, não é só o laudo que tem que estar em dia. Toda a documentação e um documento extremamente importante é a CNH, porque as restrições da CNH têm que bater com as restrições ditas ali, explicadas, demonstradas através do laudo médico. Então é importante que você renove. E uma outra coisa que a gente fala bastante, a gente dá esse conselho para as pessoas, é o seguinte, gente, renove a sua CNH, procure o escritório de isenção que cuidou do seu processo para fazer essa renovação. Porque várias pessoas estão perdendo a sua CNH especial. Várias pessoas. É algo que não acontecia no passado, Will. Era muito raro que acontecesse isso. E por quê? Porque as pessoas elas estão passando, né, em médicos que não são os credenciados para atender as pessoas com deficiência. Então ela pega e faz... É muito triste isso, né? Devia ser... O médico deveria dar a orientação correta. Olha, quando se cadastrasse, e se a pessoa tem restrição, o sistema, em outras regiões, inclusive, não só o estado de São Paulo, deveria orientar, olha, você tinha que ser automático, você pegar e passar pelo médico que é especialista na situação da pessoa com deficiência. Mas não. E mesmo, às vezes, passando pelo médico que é o especialista, é um médico de banca, ela tem a sua CNH rebaixada. Quando eu digo rebaixado, a CNH comum, perde-se a restrição da CNH, e a pessoa não recorre. Né? Tem um prazo administrativo de até 30 dias. E ainda tem as opções judiciais para a pessoa manter a restrição na sua CNH, se de fato o médico cometeu um erro. Isso é muito comum de acontecer, pessoal. E eu vejo pessoas, por exemplo, no estado de São Paulo, se você perder a restrição e não buscar restaurar ela o mais rápido possível dentro dos prazos, você
corre o risco de ter que passar na autoescola de novo, fazer o exame prático de novo para alterar a sua CNH. E pessoas com deficiência que deveriam ter a restrição em definitivo em sua CNH, perdendo a restrição por causa de um erro médico. Então, não dê pano para manga, não dá sorte para o azar. Procure o escritório de isenção de sua confiança ou procure a gente para indicações, tá bom? Então, atenção, WhatsApp, 13 é o DDD 981588602. 13 é o DDD 981588602. Não perca a sua CNH especial por erro de perícia médica, tá? E emendando agora numa outra situação de pessoas que vão buscar a sua renovação e agora pessoas do estado de São Paulo. Então atenção, você que é do estado de São Paulo, você comprou o seu carro atual, PCD, comprado com as isenções, você comprou com isenção de IPI e ICMS. Só que você comprou até o dia 19 de outubro de 2020. A data de emissão da nota fiscal do documento foi até o dia 19 de outubro de 2020. Se você comprou depois, você não se enquadra. Mas se comprou com a isenção de ICMS até o dia 19 de outubro de 2020, a data de emissão da nota fiscal está lá, até essa data, saiba que você pode conseguir um novo pedido, uma renovação da sua isenção com 3 anos. Você não tem que ficar 4 anos com o carro. Pô, Michael, mas como assim 3 anos se na informação, inclusive da nota, estava 2 anos? Porque a isenção de IPI mudou para 3 anos. Para você fazer um novo pedido, são a cada 3 anos. E na época, a nível de ICMS, você tinha ali 2 anos para poder, inclusive, fazer um novo pedido. Então você fica travancado, porque não vale a pena você conseguir, a nível judicial, a sua isenção de IPI, porque o processo demora 1 ano para poder ter uma decisão. Então isso está descartado, não é inteligente você buscar esse caminho, exceto a isenção de ICMS. Ela sim, a chance é muito alta de você, além de conseguir vender o seu carro, você dar entrada em um novo pedido, conseguir um novo pedido, só que somente com 3 anos. E existem várias pessoas que precisam, umas porque simplesmente precisa vender, outras porque podem comprar agora, querem trocar de carro, afinal de contas tem aí o tempo de garantia do veículo, está estourando aí para 3 anos, e podem fazer isso. Então, você que está nessa situação, entre em contato conosco para orientações, tá? A gente vai te orientar em como você vai conseguir fazer com que tenha o direito, você possa ter o direito de vender o seu carro com apenas 2 anos já completados, tá? E um novo pedido com 3 anos. Uma grande oportunidade, especialmente no momento que a gente está aqui, como a gente conversou agora, né? A nível de cotação você não vai ter acesso ao preço especial, mas se você conseguir o mais rápido possível ter acesso a essas isenções, você pode sim ser contemplado por um valor ainda mais baixo do carro, tá bom? Então, entre em contato conosco no mesmo WhatsApp, 13 981 588602, 13 é do DDD, 981 588602 para orientações. Gente, é o seguinte, agora, Will, eu preciso de você para que você demonstre para a gente ali, você disse que ia mostrar para a gente através do site, né, aquelas simulações ali de como é que a pessoa ela vai poder fazer a melhor escolha do seu carro PCD. Mostra para a gente, Will, agora, por favor. Isso aí, Michael. Obrigado pelo espaço aí, né? Que essa é uma ferramenta nova aí que a gente trabalhou no mês de junho aí bastante para poder trazer para o pessoal, né? E logo na página inicial aí, vou mostrar na tela para vocês. Então, já tem aí o catálogo de carros 0 km, tá? Então, fala uma marca aí, Michael, para a gente poder filtrar aqui. Toyota, eu quero ver o Toyota Yaris, porque o Toyota Yaris dá para comprar com isenção total ainda, né? Legal. Então, ó, nessa página aqui você tem as marcas, aí você já cai aí nos modelos de carros, né? Então, aí a gente tem aí o Yaris Hatch, né? E o Yaris Sedan. Qual que seria a sua escolha aí? Sedã. Yaris Sedan. Então, aqui no Yaris Sedan, aí você tem todas as versões aí do carro, tá? E aqui você consegue ver aí os valores que são de venda a varejo, né? Esse valor inicial. E aí você consegue aí todas as informações dessa versão, tá? Então aí você tem o valor de varejo, o valor aí
com os preços especiais, né, com isenção de IPI, aí no caso com isenção de IPI e ICMS, né, esse carro hoje com isenção de IPI e ICMS está saindo por R$ 81.966, né, então você já consegue aí todas as informações, né, ficha técnica do carro, as fotos. Em breve a gente tem um espacinho aqui para colocar o vídeo do YouTube, quando a gente tiver já produzido o vídeo com as informações do carro, com mais detalhes, a gente vai colocar aqui também para o pessoal. Tá? Então, toda a ficha técnica aqui, né, com as informações mais relevantes aí que o pessoal geralmente pesquisa. Também aqui o conteúdo da versão, né, que são os opcionais que vem no carro. E, né, o site aqui ficou agora com toda a cara aí que a gente queria trazer para o pessoal, né, essa facilidade aí para a pessoa conseguir consultar, ver os valores atualizados, né? Por exemplo, se você quiser aí compartilhar essa informação facilmente com alguém, tem os botões aqui para você compartilhar aí numa rede social, no seu WhatsApp. Então, de repente, você viu aqui alguma versão que alguém quer ali, que está procurando, está pesquisando, você clica aqui no botão do WhatsApp, ele já vai abrir o seu WhatsApp e você já manda ali a informação direto para a pessoa com toda a facilidade aí, né? E comodidade aí que eu acho que o público PCD merece uma ferramenta como essa, né? Que, eu vou ser bem sincero para você, eu pesquisei todo o mercado e não tem nada parecido, né, que entregue assim essa facilidade, né, e espero aí que o pessoal goste aí. Também se tiver algum feedback aí que quiserem mandar, tem as nossas redes sociais, né, tanto o YouTube quanto o Instagram, @carrospcd 0km, tá? Então é 0km, né, ao final, carrospcd 0km. Então, a gente está aí tentando trazer o melhor possível aí para o público PCD. Não, e eu achei muito legal, porque as pessoas, quando elas vão, às vezes, ver no site, né, o site ele não entra em muitos detalhes, né, a nível comercial, não sei se... E fica difícil, às vezes eu entro num site, por exemplo, da própria Toyota, e eu começo a buscar mais informações do carro, e eu sou obrigado a entrar em outros sites para poder ter informação, né? Algumas informações que eles não colocam ali, talvez a nível comercial, talvez eles queiram que somente o vendedor, né, passe aquelas informações, né, para poder aumentar a chance de conversão, e aí fica essa situação limitada, né? E aqui eu vejo muitas coisas legais, né? Mesmo quando a pessoa ela vai buscar uma cotação diretamente na mesa do vendedor, às vezes não vem com todas as características, né, Will? Então eu tô vendo aqui coisas muito legais, tem muito detalhe, deve ter dado um trabalhão aqui para poder colher essa informação, hein? Bastante, viu? E assim, realmente, né, o que você falou, né, de a pessoa entrar no site da própria montadora e não conseguir todas as informações, foi assim o que acabou motivando a gente a iniciar esse projeto, né, tentar trazer o máximo de informações possíveis para que a pessoa possa consultar e também ter aquela vantagem, né, de você poder consultar de todas as marcas no mesmo lugar, né? Então, você pode consultar todos os modelos de carros PCD, tudo no mesmo padrão, fica mais fácil de você poder visualizar as informações, você acaba se familiarizando com as informações no site, né? E você consegue rapidamente ali bater o olho e já buscar as informações que você precisa, né? Então, essa foi uma das motivações que nos trouxe a tentar trazer aí todas as informações de todas as marcas para o mesmo lugar, né? Para realmente facilitar aí essa pesquisa aí das pessoas, né? Tanto nos carros PCDs, aí tem também para CNPJ, produtor rural, tá? Então, a gente está trazendo aí realmente uma ferramenta aí para facilitar aí para o pessoal que está pesquisando os carros 0 km. Maravilha, muito obrigado, Will, pelas essas informações. Então você que está acompanhando a gente tem o link aqui da concessionária digital na descrição desse vídeo, tá? Então aproveite a oportunidade e inclusive dê feedbacks, né? Esse site está cada vez melhor, é um portal muito legal porque em vez de você ficar passeando, como eu acabei de dar o exemplo, né? Pô, eu vou num fabricante, aí tem lá, os caras monte o seu veículo, ou você cai no site, qual é a sua cidade? Aí você é obrigado a colocar, e ele já pega o WhatsApp e já quer entrar em contato com você. E às vezes você quer só fazer uma consulta, você só quer se informar ali das opções, inclusive seguir aí o conselho de a gente ter mais opções
para carro PCD, e você com calma, pô, você vai ver ali uma descrição, comparar, fazer um comparativo, né, entre carros, né, Will? E fica muito mais fácil, você abre uma outra tela lá de um outro modelo, você já está naquele trecho ali da tela de consumo e você vai estar comparando, coisa que não é possível com sites de montadoras, que cada site é de um jeito, né? Com certeza, exatamente isso. Aqui a gente tem também informações, por exemplo, sobre o consumo dos veículos, né? Vários detalhes técnicos. E aí, assim, né, uma sugestão para o pessoal aí que quiser participar das nossas redes sociais, do Instagram e YouTube, né, onde a gente acaba mais postando ali, a gente sempre vai estar escutando ali o que o pessoal quer saber ali, algum comparativo de carros, qual carro, de repente, que eles estão querendo saber no momento. E aí, com isso, a gente vai produzindo esses vídeos, né? E conforme a gente produzir aí dos modelos, a gente vai também anexando ali nessas fichas, né? Para que a pessoa, além de ter as informações técnicas do carro, de repente ela quer assistir um vídeo, saber mais detalhes do veículo, já vai ter pronto ali o link para ela poder também ter todas as informações possíveis aí. Maravilha. Pois é, pessoal, vamos girar o assunto. A gente tem uma notícia maravilhosa sobre o teto do ICMS. Pois é, maravilhosa, mas talvez seja uma notícia de alívio. Vamos usar essa palavra, porque acho que maravilhoso foi demais, né? Olha só, decreto 2389/2389, de 29 de junho de 2023, saiu, está assinado, é o decreto legislativo, e ele homologa, olha lá, homologa os convênios ICMS 50, de 5 de julho, convênio 38, de 30 de março de 2012, tá aqui, artigo 1º, ficam homologados os convênios, e aí coloca aqui tudo, decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 29 de junho de 2023. Pois é, gente, Brasília estava com um teto de R$70 mil para comprar o carro, sem valor de teto. O carro não podia valer mais do que R$70 mil, ou seja, não existia nenhum veículo automático disponível para as pessoas com deficiência naquele estado. E aí talvez você fale para mim, pô, Michael, mas aqui no meu estado está a mesma situação. A gente teve aí, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, uma indicação legislativa da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da ALERJ, para o governador tomar providências sobre a ratificação do convênio 38. A nova situação, a nova nada, né? Porque essa situação aconteceu no final de 2021. Foi quando houve a alteração e o novo teto de R$100 mil com pagamento proporcional entre R$70 e R$100 mil. Pasmem. Agora o Rio de Janeiro é um dos estados que está nessa situação. Rio Grande do Norte também é um outro estado também nessa situação, onde o teto não tem ICMS para carro automático, ok? Em nenhuma possibilidade, mesmo pagando proporcional. E nós temos aqui Brasília, só agora, homologando o teto de R$100 mil. Então, você que é de Brasília, agora você vai poder comprar o seu veículo cujo preço sugerido do fabricante seja de até R$100 mil com a isenção de ICMS. É um absurdo, né? A gente comemora, né, pelas pessoas de Brasília, mas a gente também usa isso como um farol, inclusive para que você, que é de um estado como Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, que está tendo problemas com isso, não existe isenção de ICMS disponível para você. Eu peço para você pegar esse vídeo aqui e compartilhe essa notícia, inclusive com os deputados, né, com pessoas que você conhece do Poder Executivo do seu estado, para que eles ratifiquem a mudança do convênio. Pelo amor de Deus, gente. O convênio ele tem força de lei para os benefícios fiscais do ICMS, né? Só que cada governo, ele precisa, por decreto, regulamentar esse convênio que tem força de lei. Então, se ele não for regulamentado, não vai mudar nada. Então, essa é a situação em muitos estados. E agora, Brasília, parabéns a todos os cidadãos de Brasília que vão poder ter acesso, ainda numa situação bem realmente complicada, mas agora eles vão estar igualados a boa parte do Brasil, ter acesso a veículos de até R$100 mil com a isenção de IPI e a isenção de ICMS. Então,
pegue essa informação, pega a informação aqui do artigo em si, né, desse decreto legislativo e compartilhe. Ó, Brasília homologou. Aqui precisa ser homologado o mais rápido possível, porque do jeito que tá, gente, não tem condições. As pessoas com deficiência vêm sofrendo demais com toda essa situação e a gente precisa de notícias positivas, que, como eu falei, eu comecei brincando, né? Maravilhosa, mas na verdade é uma notícia de alívio para as pessoas com deficiência dessas regiões, um alívio provisório, né? Porque a gente sabe muito bem que são poucas as opções de veículos para pessoa com deficiência até 100 mil reais. Beleza? Então é isso, gente. Will, muito obrigado mais uma vez, como sempre, né, pela sua participação. Eu que agradeço, Michael. Obrigado aí pela oportunidade aí de trazer mais uma vez as informações referente aos carros PCD. A gente está só começando, né? Sabe que a jornada é longa, né? E realmente a gente tem boas ideias, né? A gente espera poder contar aí com o público PCD, que eles também possam trazer sugestões, né? Participar com a gente aí nas redes sociais, porque esse trabalho que a gente está fazendo é principalmente para poder facilitar aí a vida dessas pessoas aí, né? E trazer mais comodidade, mais facilidade, mais informações aí para que elas consigam tomar aí a melhor decisão na hora de adquirir um veículo 0 quilômetro. Agradeço aí mais uma vez e para quem está nos assistindo aí, um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado, Will, como sempre, pela sua participação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo modelo, né, de PCDcast. A gente sempre está buscando aperfeiçoar da melhor maneira possível, né, inclusive para poder atender a questão de mobilidade de muitas pessoas que estão com a gente nesse projeto de divulgação dos direitos das pessoas com deficiência. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe sua vida abundantemente. Juntos somos fortes, somos todos PCD. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!